Olá, hoje no programa Saúde e Consciência eu recebo a professora Evelyn, diretora do IPEAC. Nós vamos conversar sobre a parceria entre a diretoria do IPEAC e a diretoria de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde e também a realização da aula magna. Professora, como foi essa parceria entre as duas diretorias? Isso surgiu ainda ano passado, então a organização dessa aula magna iniciou em outubro de 2014. Então, como a professora Dora Benjumeia, que é da Universidade de Antioquia, da Colômbia, viria para a universidade para ficar uma semana conosco realizando as atividades de pesquisa e iria participar também de uma banca de defesa, em conversa com a diretoria de Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde, professora Irineia, em conversa com ela, nós resolvemos tentar organizar um evento que fosse voltado para a graduação, aproveitar o que a gente tem de melhor, no estrito senso, nos programas de mestrado e a participação dessa professora para poder ofertar isso aos alunos de graduação. E aí iniciou a conversa, a parceria e dia 25 vamos estar realizando esse projeto. E a aula magna, né? Qual é a importância da aula magna enquanto universidades? É obrigatório? Todas as universidades têm aula magna? Ou é uma questão cultural? Como que isso reflete? Ok. A aula magna, ela é ofertada a todos os acadêmicos de graduação da universidade. Mas em especial ela é ofertada principalmente para aqueles que são ingressantes, né? Ela é voltada para os alunos ingressantes. Esses acadêmicos é como se eles fossem apresentados ao que tem na universidade. Seria o primeiro evento do qual eles participam, né? Então, ele tem esse foco. Entretanto, participam todos os acadêmicos. É a aula inaugural da instituição. E ela sempre traz um tema focal, algum tema de grande importância para esses acadêmicos. E você entende que para o acadêmico é um momento de interagir com os outros cursos, porque ali você acaba reunindo todos os cursos, ou no caso, essa aula magna, aqui na universidade, a aula magna ela é por diretoria de instituto, né? Isso. Participam dessa aula magna 7 cursos, é um momento de interação entre os cursos e entre as classes. Então, é um momento que todos eles vão estar em conjunto no mesmo local, tentando aprender um novo assunto, né? E que acaba, com certeza, eles interagindo e tendo um engrandecimento para a parte social. A aula magna ela é importantíssima porque o aluno ele não pode ficar preso só as atividades de laboratório, as atividades que são ofertadas em salas de aula ou só o discurso do professor. Ela é importantíssima para tentar fazer esse desenvolvimento social e cultural também. E a temática ela é extremamente importante. Nessa aula magna, o tema vai ser farmacoterapia das doenças mentais. Então, vão ser discutido, abordado, todo o tratamento farmacológico de patologias envolvendo o sistema nervoso central, como depressão e ansiedade, por exemplo, que é um foco que tem que ser abordado por todos os cursos da área da saúde. E a doença do momento também, Com certeza, é a doença do momento. Os cursos da área da saúde que estão presentes, curso de enfermagem, odontologia, psicologia, estética e cosmética, farmácia, me ajuda. Deixa eu ver, enfermagem, nutrição, a psicologia, odontologia, estética e cosmética, farmácia e ciências biológicas. São 7 cursos participando. E realmente são todos os cursos que têm essa interação com o tema, né? Exatamente. A cada qual dentro da sua profissão, mas eles estão todos envolvidos com a questão da farmaco. Né? Isso mesmo. E como essa questão de farmacologia na graduação, os alunos têm bastante dificuldade, não tem? Você dá aula de farmacologia? Eu sou professora de farmacologia. E eles têm uma dificuldade imensa. O que se atribui é muito complexa essa disciplina? É porque a disciplina de farmacologia ela vai envolver vários conceitos, né? Então o aluno ele vai ter que ter o conhecimento da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, para daí envolver essa grande ciência que é a farmacologia. Não adianta, uma droga ela não faz um efeito novo, ela só modifica a função fisiológica existente. Então, se não tem aquele conhecimento pré-existente da fisiologia, dificulta um pouco. Então, e aí por isso que eles entram em dificuldade pânico. que eles têm, quando a gente fala em farmacologia na graduação, eles já falam, nossa, mas é muito difícil. Eles têm essa dificuldade realmente, né? E esse tema dentro da aula magna, você vê assim, como
um momento de que eles possam fazer essa reflexão. A professora Dora trabalha só como professora, ela tem uma experiência na área. Como é o currículo da professora Dora? A professora Dora, ela é doutora na área de ciências biomédicas, ela é farmacêutica, né? E ela é professora e coordenadora do programa de mestrado em ciências farmacêuticas da Universidade de Antioquia, em Medellín, na Colômbia. Ela participa de projetos de pesquisa com várias universidades do mundo todo e nós tivemos a grande felicidade, a oportunidade de também ter essa parceria junto com essa professora, a partir de um professor, né? Uhum. Então, o professor pesquisador que tem essa parceria de forma mais íntima, né, com a doutora Dora, é o professor Arquimedes Gasparotto Júnior, que inclusive orientou o trabalho de dissertação do Thiago Prando, que vai estar defendendo agora, no qual ela vai ser banca. E é uma grande honra. E ele também vai estar presente aqui, o professor Arquimedes? Também estará presente durante o evento. E essa prática de trazer professores de fora, professores na área internacional, é uma prática que enriquece o mestrado? É um critério ou é uma demanda espontânea da universidade? Esse é um critério exigido pela CAPES, né? A CAPES, ela solicita que os programas de mestrado tenham esse convênio de internacionalização entre os programas e isso é tido como um up, né, para os programas. Então, é exigido sim, eles solicitam que nós façamos isso. Então, nós iniciamos agora com o programa de ciência animal, mas já tivemos ano passado no programa de mestrado em Direito a participação de um professor internacional também, e eu acho que agora, a partir de agora, isso vai se tornar mais frequente. Professora, o mestrado, a área de mestrado aqui da universidade também integra a sua diretoria. Exatamente. E são oferecidos quantos cursos de mestrado e quais são eles? Então, na universidade nós vamos ter 3 programas de mestrado e um de doutorado. Nós vamos ter o programa de mestrado em Direito, que é Direito Direito Processual e Cidadania. Nós vamos ter o de mestrado de Ciência Animal e o mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura. São os 3 programas que nós temos. O programa de mestrado em Direito é coordenado por qual professor? Pelo professor Celso Yokohama. O programa de Ciência Animal é coordenado pela professora Daniela Dibi e o programa de mestrado e doutorado em Biotecnologia pelo professor Nelson Colauto. Além do programa de mestrado e doutorado, também a área de especialização também faz parte da sua diretoria? Não, agora ele foi separado, né? Os programas Lato Sensu fazem parte agora da DGES. É outra diretoria que gerencia. Então ficou mestrado e doutorado junto com a pesquisa. Exatamente. E aí o Lato Sensu que fala, né? Lato Sensu. Aí ficou para a diretoria acadêmica. De ensino, daí isso, que de ensino. É outra diretoria. Outra diretoria. A procura pelo mestrado ainda é muito grande? Como você vê essa questão? Nós tivemos agora o processo seletivo, já tivemos do programa de mestrado em Direito. Aliás, do Direito vai estar acontecendo agora nos próximos 2 dias, mas já fecharam as inscrições. Nós estamos com um número de 80 e agora eu não tenho exatamente o número para te passar, mas é 80 e alguma coisa, aproximadamente ali 83 para 10 vagas. Nossa. Desculpa, 14 vagas. São 14 vagas. Assim, então existe um processo seletivo realmente que eles fazem para ingressar no programa de mestrado. É muito interessante porque às vezes nós temos aquela falsa ideia de que fazer um mestrado e um doutorado é só para quem quer a área acadêmica. Mas, na verdade, não. Por exemplo, no direito, né, os promotores, juízes ou mesmo quem trabalha na carreira pública, ela tem um grande crescimento, né, no seu cargo administrativo, tendo a titulação de mestre ou doutor. Você falou uma questão que é bem delicada na área da saúde, principalmente na enfermagem. O que a gente vê é que o enfermeiro, quando ele vai para o serviço, que não é a docência, né, ele não vê uma relação de importância. Com estrito senso. Exato. Mas isso está modificando. A CAPES, ela tem estudado formas de se profissionalizar isso. Então, hoje, são ofertadas as modalidades de mestrado profissional. Nós ainda não temos aqui na universidade, mas ela é uma prática bastante comum, porque esse mestrado profissional é mais voltado para essa prática clínica de atendimento. Então, você acaba enriquecendo bastante o conhecimento dentro dessa prática. E o acadêmico ele é voltado mais realmente para o ensino, né? E
que existe um conflito de opiniões e até mesmo de conceitos, de informações, em relação a essa questão do mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Eu lembro que teve um programa aqui que eu conversei com o professor Nelson Colauto e ele até citou que fora do Brasil o mestrado profissional tem uma relevância bem alta, né? E nós aqui no Brasil não, quando fala assim, é como se estivesse denegrindo, né? O mestrado profissional é um mestrado para quem não entrou no mestrado acadêmico. E não é verdade. Não é verdade. Tem nada a ver. Então, isso está mudando muito esse foco, porque na verdade a CAPES, quando lançou a proposta dos mestrados profissionais, eles visavam os programas que são realizados no exterior. Né? Gostariam de trazer essa prática para o Brasil. E eles têm modificado, nas reuniões que a gente participa em Brasília, ou mesmo com os coordenadores de área, a gente vê que esse foco está se modificando. Então, um aluno que ele faz um mestrado profissional, o título dele, ele apresenta, ele é tão válido quanto um aluno que fez o seu mestrado na modalidade acadêmica. Isso. E para concurso em público e universidade e para docência, o mestrado profissional ele também tem uma... Ele é permitido tanto para concursos públicos, professores em universidades públicas, né, quanto em particulares, ele tem a titulação válida. A gente sabe que o MEC avalia periodicamente as universidades, né, principalmente as privadas, e quando ele avalia e o professor tem esse mestrado profissional no grupo ali, no corpo docente, pontua menos, você sabe? Não, é a mesma pontuação. Ele tem o programa estrito sensu, ele vai ser tido como um professor estrito sensu, então a pontuação é a mesma. Então, não modifica, não. Ele não tem problema nenhum em relação a isso. Em relação ainda ao mestrado e doutorado, só para a gente fechar o assunto, aqui também há a oferta de bolsa para o mestrado, né? Tem, nós temos as bolsas PIT, que é ofertada pela própria instituição, né? Que é um programa de incentivo para essa prática em docência. Então, os alunos eles concorrem um edital para essa bolsa, ela é uma bolsa parcial e essa é ofertada pela universidade. E nós também temos o programa da CAPES, que é o PROSUP, no qual o aluno ele recebe uma taxa estudantil da CAPES e ele não vai pagar valor nenhum de mensalidade, né? Então, ele vai ter uma bolsa que ela é total. Ele repassa esse valor que ele recebe da CAPES para a instituição, né? Uma taxa estudantil. Então, em relação a essa questão da bolsa, eu já ouvi na mídia que de um certo tempo para cá a CAPES liberou o aluno bolsista para trabalhar e também já ouvi o contrário, que continua a dedicação exclusiva. Qual é a situação? A CAPES, na verdade, ela não influencia se o aluno vai trabalhar ou não. Ela, em seus regulamentos, ela não tem essa proibição. Né? Quem vai definir isso são os colegiados de programas. Então, os programas de mestrado e doutorado, eles, em seus núcleos, né, de discussão, eles vão verificar quais são os pontos e os critérios necessários para que o aluno receba esse benefício. Hoje eu converso com a professora Evelyn, a diretora do IPEAC, que está realizando uma parceria entre as duas diretorias, a diretoria do IPEAC, que é a professora Evelyn, e a professora Irineia, que é a diretora do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde. A proposta dessa parceria envolve, então, a organização, a promoção da aula magna, que acontece dia 25 de fevereiro e que contempla os 7 cursos da área da saúde, os cursos de enfermagem, psicologia, estética, qual mais? Nutrição, farmácia. Ciências biológicas, farmácia. Acho que não esquecemos nenhum, Acho que não, é bastante curso. A previsão, a expectativa de inscrições é cerca de 900 inscrições, mais ou menos, né, professora? Exatamente. Hoje nós já estamos com mais ou menos essas 900. Estamos chegando nessa meta. Qual é o custo da inscrição? A inscrição ela custa R$15 e ela pode ser feita no site da Unipar. Ela encerra hoje, no dia 24. E, inclusive, lembrando o acadêmico que é um curso, é uma aula que oferece certificação para as atividades complementares. Será oferecida uma declaração de 4 horas. Então, você que é acadêmico, sabe da importância e da obrigatoriedade, é um critério para a colação de grau das universidades, inclusive a Universidade Paranaense, que o aluno cumpra as atividades complementares, né, as horas. E a aula magna conta também horas para essa somatória de pontos para atingir
a atividade complementar, né? Então, aí, cerca de 900 pessoas, vai ser aonde? Será no Teatro Professora Neiva Pavão Machado, a partir das 19 horas. E a expectativa é de que a aula magna encerre mais ou menos 21h30, 22 horas? Aproximadamente 22 horas. Nós vamos ter uma apresentação cultural, né? Também, e na sequência daí será a palestra da professora. A apresentação cultural é promovida por algum curso nosso ou é convidado de fora? Como que é? Esse ano a apresentação cultural é um convidado de fora. Então é um mímico que vai vir apresentar essa arte milenar, né? A mímica, e ele vai se expressar então através do silêncio. É fantástica a apresentação, então venham para rir, porque é realmente muito engraçada a apresentação do Everton. Então, o Everton vem da onde, professor? É de Cascavel. Então, além da palestra da professora Dora, né, que é professora na Universidade da Colômbia. Da Colômbia, Medellín. De Medellín. Ainda nós teremos a apresentação na abertura, uma apresentação artística cultural, que é o profissional Everton, convidado, que vem do município da cidade de Cascavel, para fazer essa apresentação de mímica. Isso né? mesmo. No Teatro Neiva Pavão, começa às 19 horas. Começa às 19 horas. É importante lembrar que essa palestra ela será proferida na linguagem espanhol. Né? A professora Dora, como é colombiana, né? Então a linguagem materna dela é o espanhol. Dessa forma, algumas pessoas elas têm bastante dificuldade na compreensão do espanhol. Então será disponibilizado para essas pessoas a tradução simultânea. Essa tradução simultânea ela será efetuada através de fones individuais. Então, cada aluno poderá retirar o seu fone individual e, no momento da palestra, né, escutar uma intérprete fazendo a tradução ao mesmo tempo que ocorre a palestra. No local lá também vai poder fazer a inscrição, professora, ou não? Não, as inscrições serão efetuadas previamente. A gente sabe que há um grupo de técnicos que vão estar recepcionando todos os acadêmicos na entrada, né? Sim. E é ali que ele vai retirar o fone individual? Exatamente. É importante que ele traga um documento válido com foto para conseguir fazer a retirada desse fone, né? Então, é necessário que ele traga ou o RG ou uma carteira de motorista. Ele deixa o documento dele, retira o fone e, na saída, ele retira o documento de volta. Importante, né? Porque, importantíssimo lembrar. E você porque às vezes o acadêmico não tem o hábito de carregar um documento Exatamente. com foto, né? Então, você que vai estar se preparando aí para assistir a aula magna dos cursos da área de saúde, lembre de trazer esse documento para que você possa retirar o fone individual para acompanhar a palestra, uma vez que a palestra será proferida em espanhol. Né? E também a gente já vai fazer um pedido aqui, né? Cuide desse microfone, desse fone, né? A gente sabe que esses equipamentos são caríssimos e muito delicados, frágeis, né? Exatamente. Então é uma oportunidade, porque o aluno, além de prestigiar uma excelente apresentação cultural, ele vai ter a oportunidade de escutar uma palestrante internacional e ter acesso a um equipamento que não é usual na cidade. E vai ser novidade para o nosso acadêmico, porque eu acho que é a primeira vez que a universidade vai fazer uma tradução simultânea, né? Dessa forma, né? Geralmente as instituições elas fazem a tradução simultânea no telão, né? Com digitação ou mesmo com o palestrante fala e o intérprete no mesmo momento já faz a tradução, né? E nesse caso, com essa tradução ao vivo, eu acho que é a primeira vez mesmo. Vai ficar muito bacana, imperdível, você precisa se inscrever, venha assistir, porque não apenas o assunto é muito relevante, mas a proposta é uma proposta inovadora, né, professora de aula magna, né? É verdade. Então, você está convidado a participar, né? Professora, falamos da aula magna, falamos um pouco do programa de mestrado, né? A área de pesquisa, como está agora? Estão abertas, já foram selecionados os acadêmicos para trabalhar com a pesquisa? Porque a gente sabe que os professores já foram atribuídos as cargas horárias, né? Sempre a carga horária para o professor pesquisador é atribuída ao final do ano e ele tem que lançar no sistema da universidade a proposta do projeto de pesquisa para ser aprovado pela diretoria. No momento da aprovação, então, os projetos já encontram-se aprovados e esse ano nós já superamos o número de professores pesquisadores e número de projetos de pesquisa que foi ofertado no ano passado, né? Já estamos com números superiores a esse. Estamos chegando a quase 200 projetos de pesquisa sendo realizados pela instituição. E ao final do ano, né, com a aprovação desses projetos, é aberto o primeiro edital de seleção de alunos. Esse edital de seleção é o PIBIC.
Então, que o aluno ele vai participar do programa de iniciação com uma bolsa paga, custeada pela universidade, né? Então, isso é feito em meados de outubro, novembro mais ou menos, então a gente teve o primeiro processo seletivo. Agora, no início do ano, nós abrimos o segundo edital PIBIC para as vagas remanescentes. A instituição ela oferta 120 bolsas, né, para os alunos, e se não completa isso ao final do ano, a gente reoferta novamente no início do ano para contemplar também aqueles projetos que não deram tempo, né, que não foram aprovados para participar no primeiro edital. E está aberto, então, o PIC também, o primeiro edital PIC. O PIC, ele é um programa de iniciação científica sem bolsa, ele é voluntário. Nesse, o aluno, mesmo aquele que trabalha, né, ele consegue participar do desenvolvimento da pesquisa, uma vez que ele vai fazer esse ajuste de horário junto com seu professor orientador. É importante que os alunos só realizem os projetos de pesquisa após o processo seletivo, né? Porque muitas vezes o que acontece é ele acompanhar um professor durante o desenvolvimento da pesquisa, mas não ter se inscrito em edital e ser selecionado. Aí o que acontece? Ao final do ano, quando ele precisa da certificação, a gente não tem como certificar, porque ele não participou de um processo seletivo regular. E a bolsa do PIBIC é valor aproximado de quanto? São R$300. O aluno ele retira na tesouraria o valor na íntegra, né? Não é deduzido na mensalidade nem nada, ele retira o valor em espécie. E tem algum critério de exclusão que o aluno não consegue a bolsa porque tem, por exemplo, é retido na série? Tem Exatamente, disciplina? se ele tem dependência ou se ele foi retido, ele não pode participar desse processo seletivo, daí ele pode participar do PIC, mas como aluno bolsista, ele não poderá participar. Que daí o PIC ele vai participar sem bolsa. Exatamente. Né? E tem uma modalidade que aluno do ensino médio participa. Sim, nós temos, é chamado de PEBIC. Né? Nesse caso do ensino médio é PEBIC-EM, que é Programa Externo de Bolsa de Iniciação Científica para o Ensino Médio. Esse quem custeia o valor da bolsa é o CNPq. Então nós temos, para você ver, olha só, a instituição ela é tão séria, realiza o trabalho com tanta categoria, né, que agências de fomento externo como o CAPES e CNPq custeiam bolsas para os nossos alunos. Então, realmente, somente as instituições que fazem um trabalho sério, que tem nota, que tem desempenho, é que conseguem esse tipo de programa. Né? E nós vamos ter também, teremos alunos externos ou não? Nós temos, o processo de seleção de alunos externos é no meio do ano, é em julho. Então nós já estamos com alunos fazendo a pesquisa, né? E no meio do ano vence o contrato deles e daí é feito um novo processo seletivo. Então são 8 alunos de ensino médio que já estão trabalhando, inclusive tem alunos espetaculares trabalhando em laboratório, desenvolvendo os projetos de pesquisa junto com os pesquisadores, inclusive entrando em artigo científico com publicação internacional já. Nossa! E são só escolas públicas que podem participar? São escolas públicas que participam desse edital. Exatamente. Ok. E em relação à abertura de novos projetos agora, então, só final do ano? Em meados de julho, agosto, mais ou menos, abre o sistema para inserir novos projetos. Alguns professores que estão sendo recém-contratados pela instituição, né, eles ainda ofertam agora nesse ano, mas os professores que já fazem parte da casa, eles ofertam somente, eles inserem, né, no sistema ali em meados de julho e agosto. Professora, a última vez que você esteve aqui conosco, né, ou a vez anterior que você esteve aqui conosco, você estava recém entrando na diretoria. Exatamente. E com uma proposta inovadora de lançar uma formatação diferente no evento da iniciação científica. E nós não tivemos oportunidade de conversar novamente do resultado dessa inovação. Como foi? Foi assim um grande desafio, muita coragem você teve de mudar uma coisa, algo assim que já fazia muitos anos, uma formatação que já estava, né, há muito tempo. O que você obteve como resultado? Eu acho que inovar é necessário. Todo ano nós vamos ter novidades nesse evento a partir de então, né? Tem que estar sempre inovando. Esse evento, ele foi um desafio muito grande, porque aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, várias palestras ao mesmo tempo, o volume de trabalhos para serem apresentados na forma de painel científico e a estrutura de organização
foi desafiador também. Eu acho que a cidade não tinha visto um evento dessa magnitude, com tantos painéis científicos sendo apresentados ao mesmo tempo. Então, assim, o retorno ele foi espetacular. Então, a gente teve retorno tanto de alunos quanto professores que gostaram da formatação, principalmente aqueles que já participaram de eventos no exterior, ou mesmo eventos de nível internacional em âmbito nacional. Eles conseguiram ver um pouquinho do que acontece nesses eventos aqui na nossa instituição também. Então, eu acho que foi bastante positivo. Interessante. Ok, obrigada aqui pela sua presença e de estar conversando conosco hoje. Obrigada a você, imagina. Eu conversei hoje com a professora Evelyn, diretora do IPEAC, e falamos sobre a parceria que só vem a agregar valores para o desenvolvimento de uma ação, que no caso é o projeto de ensino à aula magna dos cursos da área de saúde. Parceria entre IPEAC e entre Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas, Médicas e da Saúde, que a professora Irineia está à frente, então aí trazendo uma convidada renomada internacional para proferir a palestra na aula magna. Nós ficamos por aqui, um grande abraço, até o próximo programa.